orientada a objetos. Aqui a gente vai abordar um pouco os 5 pilares da programação orientada a objetos. Vamos passar pela teoria, depois, logo após, vamos fazer um diagrama para representar todos os tópicos abordados na teoria e, por fim, nós vamos fazer um sistema que vai implementar aquele diagrama e vai, de fato, implementar aquilo que será visto logo agora à frente na teoria. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem dizer também no chat, que logo após alguma explicação que eu terminar, eu paro e leio a pergunta e respondo a vocês e faço os tópicos. Bom, então, compartilhar a minha tela, meu ecrã. Me dizer. Estamos a ouvir um bocadinho ao longe, mas já conseguimos ver o ecrã. Perfeito, perfeito. Bom, o que será abordado e quais serão os tópicos que vamos abordar hoje? Primeiramente, o que é a programação orientada a objeto? Logo após, os princípios disso, que são os pilares que eu disse anteriormente. Depois, os modificadores de visibilidade, a passar também por modelagem de classes, que é o diagrama propriamente dito. E, logo após, então, criaremos um sistema de banca a representar esta modelagem que iremos fazer. Bom, então, vamos a isso, vamos dizer assim. E pronto, o que é a programação orientada a objetos? Eu vou voltar um pouco à história da programação orientada a objetos, de quando a programação não havia ainda toda essa necessidade de representação de objetos. Anteriormente, a programação, o desenvolvimento em si, ele era feito em um processo estrutural, no qual todo aquele código ele ficava basicamente, ou na maioria das vezes, em um grande arquivo, ou mesmo em arquivos que se comunicavam entre si, porém não mesmo dado essa representação de objetos em si. Então a gente pode dizer que o objeto é a representação física ou a representação tátil de algo que pensamos, de algo que criamos, que isso é dado uma abstração. Então, programações orientadas a objetos basicamente são orientadas em classes, métodos, atributos e funções. Estes métodos vão dar os comportamentos, estes atributos vão dar as características, que é o que vamos abordar logo após. E o primeiro passo, então, necessário para que seja feita, para que seja dado um desenvolvimento, a programação a objetos, nós precisamos primeiro, antes de mais nada, definir o que são os atributos, o que é preciso, o que compõe aquele objeto ou aquele problema que vamos lidar. Então, eu vou dar um exemplo a vocês, um exemplo bem simples. A gente pode ter, então, um objeto carro, mas o objeto carro, no fim, ele é composto por vários pequenos objetos. Então, podemos dizer que o carro é uma abstração de pequenas peças que se tornam carro. Essas pequenas peças são atributos dos comportamentos do carro, por exemplo, acelerar, frear e acelerar, por exemplo, são as funções, são aquilo que ele pode fazer. E, por exemplo, a cavalagem, quanto ele tem de torque, são os atributos daquele carro. Então, basicamente, essa é uma representação muito básica, mas logo assim, vamos tratar com mais exemplos sobre isso. Mas isso é algo que é a representação mais simples do que se torna um objeto, do que é um objeto por si só. Então, quais são os componentes utilizados em POO? Primeiramente, são as classes. As classes são os tipos de dados definidos para que o usuário... Eu disse
vocês. Nós podemos ter carro. Você tem, então, neste caso, será a classe carro, que então terá o objeto a dizer da Mercedes, que é a empresa, que é a consultora que eu estou a trabalhar pela OB atualmente. Então, nós podemos dizer que eu tenho uma classe carro e eu tenho um objeto classe A, um objeto classe B, um objeto classe C, que são os modelos daquele carro. Então, nós temos tipos diferentes de objetos de uma representação que é feita através daquela classe. Então, logo após isso, como eu também disse, métodos são as funções, são aqueles comportamentos que aquele determinado objeto pode realizar. Como eu disse anteriormente também, a utilizar o exemplo de um carro. Um carro pode, por exemplo, acelerar, pode dar os piscas, pode frear, e assim por diante. Então, estes são métodos daquela classe carro, do objeto que seria o modelo daquele carro em si. E por fim, quais que são atributos? Basicamente, atributos são aquelas pequenas partes, aqueles pequenos componentes que vão estar ali dentro daquele objeto que queremos representar. Por exemplo, novamente, ao utilizar um exemplo de um carro, os atributos seriam, por exemplo, janelas, pneus, motor. Então, a gente, se for pensar novamente, o próprio motor é uma abstração, porque dentro do motor temos pequenos objetos. Então, o motor é um atributo que é um carro. Tem também várias composições entre si. Então, a programação orientada a objetos, vocês conseguem perceber, são pequenos componentes, pequenos objetos que herdam comportamentos, que implementam ações que, no fim, irão se comunicar para que possamos implementar uma abstração, que é, por fim, aquele carro que queremos fazer. O carro, ele é um carro, mas cada carro tem uma forma de um carro. Então, carros da Mercedes são de certa forma, carros da BMW são de certas formas. Por fim, entretanto, todos os carros, por fim, são carros. Bom, vou tirar aqui um pouco para que possa ver se há alguma dúvida. Antes de mais nada. O áudio não está bom? Vocês não conseguem me escutar bem? Eu estou a ouvir um bocadinho mal, por vezes fica muito longe, fica um bocadinho de longe. Deixa eu conectar. Vou ouvir um instante. E agora, melhor? Agora está melhor, sim. Agora está muito Perfeito, melhor. perfeito. Perfeito. Peço desculpas, eu só percebi agora. Bom, quanto ao que já foi explicado, alguma dúvida até então? Posso continuar com a explicação relacionado aos objetos, às classes, o que são métodos e os atributos? Perfeito. Então, eu vou dar andamento para que possamos, então, dizer qual que é o primeiro princípio do PO. Então, como vocês conseguiram perceber ali, neste slide anterior, a programação orientada a objetos utiliza vários pequenos comportamentos, atributos, objetos, classes, para que possamos representar uma abstração. E por que isso? E qual que entra também o primeiro princípio? O primeiro princípio de uma programação orientada a objeto é que aqueles objetos são projetados para compartilhar comportamentos. Então, podemos dizer novamente, ao utilizar um exemplo de um carro, nós podemos dizer que todo carro tem uma buzina, todo carro tem um freio, todo carro tem um acelerador. Então, este é um comportamento de um carro. Porém, um caminhão tem uma buzina um pouco diferente de uma buzina de um carro, porém, todos estes têm a mesma ação, que é buzinar. Todos têm a mesma ação, que é acelerar. Todos têm a mesma ação, que é frear. Então, este objeto que vai implementar aquela ação, que seria o objeto veículo, porque um veículo pode ser tanto quanto um caminhão, quanto um carro,
este veículo vai implementar, então, aquela ação para que, por fim, ele possa ter ali diversos modelos, diversos objetos que têm aquela mesma ação. Então, por fim, eu posso fazer veículo ponto buzinar, por exemplo, que ele vai pegar qual que é o objeto que está a ser referenciado naquela altura e vai chamar a função ou o método respectivo daquele objeto. Então, esse é o primeiro paradigma. Vou dar um outro exemplo, talvez que fique mais fácil de perceber. Nós temos vários exemplos que são utilizados muito em PO com figuras geométricas. Nós calculamos áreas de várias figuras geométricas, porém a forma de calcular é diferente. Porém, todas as figuras calculam área, todas as figuras calculam perímetro. Então, a forma de calcular, o jeito que é calculado é a diferença, porém, toda figura ou uma forma geométrica implementa aquela ação que é calcular a área, ou calcular o perímetro, ou calcular o raio para círculo. Então, essa é a ideia de um polimorfismo. Nós vamos criar, então, um objeto genérico, que seria um objeto figura geométrica, com as suas ações área, com a ação perímetro, que, por fim, aquele objeto, por exemplo, o triângulo, vai ter ali a implementação de fato de como que deverá ser feita aquele cálculo daquela área ou o cálculo daquele perímetro. Quanto a polimorfismo, eu vou continuar também as explicações e logo após eu volto e passamos por todos esses tópicos que eu vou abordar aqui e pronto, fazemos uma rodada de questão antes que a gente entre na parte do diagrama de classes. E o próximo princípio, então, é a herança. A herança é um princípio, vamos dizer, bem autoexplicativo, vamos dizer assim. E por que a herança ela é utilizada e quais são os exemplos que podemos pensar neste caso? Possamos pensar em herança para atributos que compartilham para objetos, na verdade, compartilham um mesmo atributo. Então, vamos dizer, por exemplo, neste exemplo aqui que já está no próprio slide, nós temos clientes, alunos e gerente. Você consegue perceber que o cliente ele tem atributos respectivos a um cliente, como, por exemplo, saldo bancário, número da conta, número de cliente, tanto quanto para o aluno, que tem ali a sua inscrição, tem ali a sua matrícula de aluno, as matérias que aquele aluno está a fazer, quanto para também o gerente de um banco. Esse gerente pode ter ali o número de contas que ele tem relacionada ao seu cadastro de gerente, desde quando ele está na empresa. E então aqui a gente consegue perceber que cada um tem os seus atributos específicos, porém todos compartilham um atributo em comum, que é o atributo pessoa. Todos são pessoas. Então, você consegue perceber que cliente tem um nome, o aluno tem um nome, o gerente tem um nome. Então, a gente não precisa fazer essa definição destes atributos diretamente nestas classes, porque nós vamos estar, por fim, a duplicar o código, que vai, logo após, dificultar a manutenção deste código, ou fazer uma extensão desse código, ou uma alteração de comportamento daquele código. Então, para isso, nós fazemos naquela fase, que é a fase de levantamento de dados que foi dado aqui neste slide, que é o levantamento daquilo tudo que é preciso, de todos os componentes que são precisos, para que possamos ali traçar, então, alguma herança, para que possamos, então, ver o que se compartilha, para que possamos, por fim, fazer uma herança daquilo. Então, neste caso, deste exemplo, a citar aqui o cliente, aluno e gerente, como todos são pessoas, eles herdarão uma classe pessoa, que esta classe pessoa terá o atributo data de nascimento, ou atributo NIF, o atributo nome, por exemplo, e cada uma dessas classes que herdam pessoa, porque todas essas classes são pessoas, cliente é uma pessoa, aluno e gerente é uma pessoa, eles ali então terão que dentro dessa classe implementar somente aquilo que é específico àquela classe. E no caso de um cliente, como eu citei, seria o número da conta,
o saldo bancário e assim por diante. Então, a ideia da herança é mesmo reutilizar o código daquilo que há em comum, para que não tenhamos que reescrever algo que já tem o mesmo comportamento ou o mesmo atributo de algum outro objeto. Este é o princípio da herança. Até então, alguma dúvida? Tudo bem? Bem, então, eu vou avançar com a explicação. O próximo tópico. Qual que é o próximo tópico? Encapsulamento. Qual que é a nossa ideia de encapsulamento? Encapsulamento é aquilo que você não precisa saber, vamos dizer assim, como funciona, porém você sabe o que deve retornar ou o que esperar daquilo. Então, eu vou dizer um exemplo para vocês. O cadastro de cliente, o próprio ID daquele cliente, o ID que é salvo na base de dados, ele deve ser um valor encapsulado, porque ele é um atributo-chave que, caso ele seja exposto para algo que não seja necessário, e por ser um ID direto daquele cliente ou direto daquela conta, ele pode trazer algum risco, ele pode trazer alguma insegurança no código, pode estar exposto para que seja feita alguma alteração que não é desejada. Então, a ideia do encapsulamento é encapsular tudo aquilo que não é preciso que seja acessado em um mundo exterior. Então, ao utilizar novamente o exemplo do encapsulamento e ao utilizar o exemplo do cliente, para este caso, o ID do cliente, salvo na base de dados, deve ser encapsulado. Porém, entretanto, o NIF relacionado àquele cliente que deve ser utilizado para que seja feita a busca daquele cliente. Porque um NIF é um dado, vamos dizer assim, um dado público, não um dado propriamente daquele sistema bancário. Então, a ideia do encapsulamento é para isso. Então, nós devemos encapsular aquilo que tem a necessidade de ser mantido dentro daquele objeto ou dentro daquela representação daquela classe. Formas de se acessar os atributos encapsulados. Logo a seguir no código, a gente vai passar por isso, porque há formas que podemos fazer que o atributo ele seja encapsulado para criação, ou seja, nós só podemos alterar o valor daquele atributo dentro da própria classe, porém podemos retornar aquele valor para um mundo externo. Então, assim, a gente evita de ter ali algum desenvolvedor ou alguma rotina que acesse aquela mesma classe ou aquele mesmo objeto que esteja ali a alterar aquele valor erroneamente. Basicamente, essa é a ideia do encapsulamento. O próximo princípio se trata da abstração, que é basicamente o princípio mais abordado no PO, que foi o princípio basicamente que eu estive a explicar a vocês em quase todos os slides, que é a abstração. A abstração é você abstrair todo aquele problema ou todas aquelas pequenas componentes em algo que é representado. No início eu usei um exemplo de um carro, porque carro é uma própria abstração. O carro é uma representação de várias pequenas peças. O carro ele é uma representação de um conjunto de motor, de pneu, de roda. Então, o próprio carro em si ele é uma abstração. E a implementação daquele modelo do carro ele é um objeto. Então, basicamente, é assim que se é dada a abstração. Então, por fim, você tendo ali todos esses componentes que são o polimorfismo, a herança, encapsulamento daquilo que não é preciso, a utilização de objetos para que possamos manipular diversos modelos, diversas classes que têm o mesmo atributo, o mesmo comportamento, isso se torna muito mais fácil e também
mais dinâmico, porque, primeiro, vamos estar a diminuir a duplicação de código, vamos estar a diminuir também a quebra de segurança, porque nós só vamos expor aquilo que é necessário que seja exposto, e também vamos passar a ter uma representatividade do mundo externo de uma forma que seja de um maior entendimento para nós. Antes de passar para a proposta que é o sistema de banca que vamos desenvolver agora, eu gostaria de perceber se há alguma dúvida até então. Estou a perceber mais ou menos. Podes continuar. Sim, perfeito. Exatamente, Kim. Neste caso do NIF, seria algo dessa forma, seria get NIF, que ele, nessa forma, ele irá retornar algo assim, return esse ponto, NIF. Então, seria basicamente isso. Isso seria aqui, então, uma string. Exatamente, já. A relação de concreto, o concreto é algo aquilo... Sim. Desculpa lá, não deve estar a partilhar o ecrã neste momento. Eu não estou a ver. Sim, eu estou a responder aqui no momento as dúvidas do chat. O que está a ser compartilhado no momento, imagino que vocês estão a ver neste momento agora, será o gráfico, o diagrama que vamos abordar. Imagino. Então, Gerardo, respondendo à sua questão, relação de concreto e abstrato, tem sim uma relação. O abstrato é aquilo, como eu disse, é aquilo que não pode ser implementado. Isso já é mais algo mesmo voltado à especificidade do código. Então, vou dar um exemplo para vocês da diferença de uma classe concreta para uma classe abstrata. Mesmo ao utilizar a pessoa, se nós criarmos uma classe abstrata do tipo pessoa, então eu vou então utilizar aqui o Visual Studio para que vocês já possam ver comigo. Estão a ver o Visual Studio? Então, respondendo à pergunta do Gerardo, que é a questão de relação de abstração com uma classe concreta e abstrata. Isso daqui, que será, então, a classe pessoa que vamos criar, eu fiz ela até então de uma forma de uma classe concreta. E como que podemos dizer isso? Simplesmente porque ela não tem a notação aqui, abstract. Essa notação me diz que isso aqui é uma classe que representa uma pessoa. Ou seja, eu não posso mais criar pessoas especificamente. Eu só posso criar objetos que são uma pessoa. Ou seja, se eu quiser criar uma pessoa que não é um cliente, que não é um aluno e que não é um gerente, eu não consigo, porque ela é uma classe abstrata. Então, aqui, vamos dizer que, neste caso, seria um contrato, vamos dizer assim. A fazer uma analogia, seria dessa forma. Então, aqui eu não posso criar pessoas, mas aqui eu estou a dizer o que é uma pessoa, simplesmente por conta dessa anotação. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, que é criar um construtor. E ele vai me dizer aqui que não é, que este construtor ele não é possível, porque é uma classe abstrata. Classes abstratas não podem ser instanciadas, somente classes concretas. E um exemplo para isso seria que o próprio erro que nós temos. Não é possível criar uma instância do tipo abstrato, pessoa. Por quê? Porque aqui eu não consigo criar uma pessoa do tipo pessoa. Aqui eu estou somente a dizer o que é uma pessoa, mas não que eu consigo criar uma nova pessoa. O que eu poderia fazer para este caso? Eu deveria, então, já somente só utilizar o exemplo que nós já vamos passar a seguir, que é de herança. Então, eu devo dizer que cliente é uma pessoa. Cliente, sim, eu posso criar. Então, cliente é uma classe concreta. Cliente é algo que eu posso criar um objeto. E cliente é uma pessoa. Ou seja, cliente tem nome, cliente tem data de nascimento, cliente tem NIF. Então, isso aqui vem tudo herdado de pessoa, que são
os atributos definidos dentro de pessoa. E aqui, por fim, então, neste caso, para resolver esse erro, eu faria, então, por fim, cliente. E neste caso, que já é uma classe de teste, então é que ele, por fim, ele deve criar o meu cliente. Se eu correr este teste aqui, imagino que eu mudei a classe errada. Exatamente, mudei a classe errada. Cliente. Por quê? Porque cliente é uma classe concreta que tem um objeto cliente João. Então, João é um cliente que tem estes atributos. Por exemplo, no caso que era a outra dúvida do Kim, como eu faço, então, para retornar este NIF dele? Então, aqui neste caso, o NIF ele é da pessoa, o NIF não é do cliente. Então, eu retorno, então, o NIF. E como cliente herda uma pessoa, o comportamento da pessoa, que é, por exemplo, o exemplo dado para a buzina, o acelerar e o frear, também vai ser herdado. Então, somente de fazer isso, aqui eu já vou conseguir fazer o meu getNIF. Ou seja, eu estou a pegar o NIF daquele cliente. Então, basicamente, é assim que se comunicam. Então, pronto, essa é a representação de uma classe abstrata e essa é a forma de se acessar uma propriedade que está somente acessível para aquilo que é dentro da classe. Eu vou correr aqui, somente para que vocês possam ver. Vai correr tudo como esperado. Então, eu tenho aqui exposto o meu NIF, que foi o NIF criado aqui em cima. E podemos ver, então, que ele conseguiu acessar o objeto e aquela propriedade privada. Porém, esse NIF eu não consigo mudar o valor dele. Por quê? Porque eu só estou a retornar o valor dele. Então, ele só está a ser exposto àquele valor, mas eu não consigo alterar aquele atributo em si. Eu imagino que eu tenha conseguido responder a dúvida de vocês. Imagino que sim. Caso não tenham dúvidas, só me dizer novamente no chat. Eu vou passar, então. Respondeu, legal. Perfeito. Eu vou passar, então, a seguir para o diagrama e a nossa proposta de projeto, que é basicamente o desenvolvimento de um sistema bancário. É um sistema bancário muito simples, somente para que possamos abordar estes tópicos descritos na POO. Eu imagino que nós não vamos ter tempo o suficiente para terminar todo este programa, mas eu quero implementar os princípios de PO, pelo menos todos. Os testes e rodar o programa eu vou deixar por último, mas eu quero primeiro mesmo mostrar para vocês os modificadores de visibilidade, que é aquela parte do encapsulamento, como fazer uma herança, como criar objetos. Então, é mais nisso que eu quero focar do que o programa a correr em si. Então, qual que é a nossa proposta de projeto? Como eu estava a dizer, nós vamos criar, então, um sistema de banca, que ele tem, basicamente, que fazer as funções básicas de uma conta bancária, que é fazer o depósito de um numerário, o levantamento daquele numerário e transferir de uma conta para outra, essa conta entre dois clientes. Para tal, aquele cliente, então, ou seja, o meu cliente, ele tem que ter um nome, ele tem que ter um saldo inicial, que é o saldo inicial da conta, ele tem que ter a data de nascimento, o número da conta e o NIF. Então, tudo bem. Aqui, então, se formos passar, então, para a fase de levantamento de dados, que também é dito por alguns como engenharia de requisitos, nós podemos ver aqui, então, que nós temos vários atributos e várias classes. Então, eu vou usar aqui o Notepad, nós vamos fazer junto, e logo após eu vou mostrar para vocês o diagrama feito e como é essa representação. Então, pronto.
o que que temos aqui? Quais que são os atributos que são necessários? Então, eu tenho um atributo nome, eu tenho um atributo saldo, eu tenho um atributo nascimento, eu tenho um atributo número de conta e um NIF. Tudo bem. Como que esses atributos podem ser organizados aqui? O que que eles compartilham em comum? O que que eles podem ser representados ou abstraídos aqui? Nós temos aqui, como por exemplo, uma pessoa tem um nome, uma pessoa tem uma data de nascimento e uma pessoa ela também tem um NIF. Ou seja, isso daqui pode ser abstraído em uma pessoa. O saldo bancário, o que que tem um saldo bancário? Uma conta. Então aqui isso pode ser abstraído em uma conta, que também tem o seu número da conta. E para já é isso, no objeto conta. Basicamente, o que é preciso para a conta é o saldo e o número da conta. Por que que eu não coloquei estas ações dentro da conta? Porque essas ações devem ser manipuladas por uma classe que manipula a conta. Se formos pensar, nós temos que ter manipuladores. Você não consegue fazer conta origem, ponto transferir para destino. Você tem ali uma interface que você escolhe para qual conta você quer transferir e de qual conta você quer transferir. Então, nós vamos ter então uma interface para isso, que vão ser aqueles comportamentos, que vão ser aquelas funções da conta, que é onde ficará, então, tudo aquilo que é relacionado ao que tem que ser feito naquela conta. Ou seja, é basicamente uma representação de um objeto que deve representar contas, que deve manipular contas. Então, isso também é uma outra classe que vai manipular diversas contas ali. Então, para isso, nós vamos ter uma conta handler, que seria a classe referente para manipular as contas, que deve, então, ter um depósito de numerário. Isso será um método, que é uma ação. Eu quero depositar aquele dinheiro, eu quero guardar. Então, isso é um método. E esse depósito de numerário, então, para ele, o que que eu preciso? Eu preciso, então, ter como um parâmetro o saldo e qual a conta que eu quero depositar. Ou seja, eu preciso de uma conta relacionada. Então, aqui nós temos essa primeira função, que é a função depósito, a primeira ação. Nós também teremos o levantamento, também na verdade não é o saldo, seria o valor, porque o saldo é pertencente à conta, que é o valor, e também a conta. Então, ou seja, quanto que eu quero levantar e de qual conta que eu quero levantar. E eu tenho, por fim, a transferência, que é também qual que é o valor que eu quero transferir, de qual conta para qual conta. Aqui seria origem, destino. Então, como vocês conseguem ver aqui, eu consigo manipular o objeto conta, fazer alterações neste objeto conta, porque eu tenho aqui um handler, que é aquela classe que tem funções que são dadas àquelas funções para manipular aquela conta em si. Eu tenho, então, o cliente, que vai ter o número de cliente, porém também ele herda pessoa, porque o cliente é uma pessoa. Então ele também tem, por consequência, todos esses atributos que serão herdados por padrão somente de fazer essa anotação, que é a anotação de herança no caso do C#. Isso é específico para C#, em Java é de uma outra forma. Então pronto, aqui nós conseguimos ver o que é preciso para que possamos fazer essa aplicação, esse sistema bancário. E como que eles se comunicam em uma visão de modelagem. Aqui eu já fiz a modelagem pronta, porque como eu disse, eu imagino que fica um pouco corrida para que possamos fazer tudo.
Então, eu vou fazer mesmo a abordagem daquilo que foi levantado agora com vocês. Então, o que conseguimos ver? Que nós temos uma classe pessoa que tem como atributo o NIF, o nome e a data de nascimento. A pessoa em si não tem nenhuma função. Aqui eu só quero dizer mesmo o que é uma pessoa. O que é preciso para que seja uma pessoa. Então, essa é a intenção da classe abstrata pessoa. É dizer o que é uma pessoa. Basicamente, é isso. E, como eu disse, cliente herda de pessoa, ou seja, cliente é uma pessoa. Então, cliente aqui, ele está a herdar de pessoa. Por isso, ele tem uma seta que vem de cliente para pessoa. Porém, cliente também tem conta. E neste caso aqui, o cliente, eu fiz uma lista porque o cliente pode ter mais de uma conta. Ele pode ter uma conta de crédito, ele pode ter uma conta de débito, ele pode ter uma conta conjunta. Então, um cliente pode ter diversos tipos de conta dentro daquele mesmo banco, por exemplo. Então, por isso aqui, o cliente ele tem uma lista de contas, porque contas pertencem àquele cliente, ou seja, um cliente tem N contas, porém, uma conta pertence a somente um cliente. Então, aqui a representação de cliente foi feita dessa forma, porque um cliente tem conta. E então aqui nós temos a representação da parte de PO, que é então a herança e como que os objetos irão se comunicar. E aqui embaixo eu tenho a parte dos handlers, que são aquelas classes que eu disse, classes relacionadas ao comportamento, ao que será feito. Ou seja, então eu tenho um account handler que ele vai manipular tudo aquilo relacionado à conta. Tudo aquilo relacionado à conta. Então, por exemplo, ele vai transferir o dinheiro da conta, que é o que foi explicado, ele vai depositar, ele vai levantar, e ele também aqui. Ele vai ter uma função, que foi uma função para mais que eu coloquei, que é de retornar a conta. Porque a busca deve ser feita pelo número do cliente. Se formos pensar de um sistema bancário usual do dia a dia, nós não vamos fazer a busca diretamente pelo número da conta, porque nem sempre nós temos ali de pronto o número da conta. Então, geralmente é pedido um número que é mais usual, por exemplo, o NIF. Então, nós vamos buscar o cliente, daquele cliente nós encontramos as contas relacionadas àquele cliente. Então, essa é a função do getAccount aqui neste caso. Eu também tenho o meu cliente service, que é a classe relacionada às funções de clientes. Então, aqui eu vou ter os meus clientes criados, como criar um novo cliente, retornar clientes. Então, aqui é tudo aquilo relacionado à manipulação do cliente. E essa é a relacionada à manipulação da conta. Estes atributos, como explicados, eles se comunicam entre si. Um cliente tem N contas e um cliente é uma pessoa. Até a parte da modelagem, há alguma dúvida? Sim, essa verificação, Priscila, ela vai ser feita a nível de código. Aqui, nós só vamos representar os objetos e como que eles se comunicam. Isso, se você for parar para ver, isso é uma validação de lógica, de regra de negócio, e não tanto relacionado ao paradigma de orientação a objeto. Você tem que validar se um saldo ele é positivo, se o seu saldo é maior do que a conta, independente de qual paradigma está sendo utilizado, seja um paradigma procedural, seja um paradigma orientado a objetos, independente de qual paradigma que seja, você tem sempre de validar aquele saldo. Então, aqui é mesmo a representação de classes, de como que aqueles objetos vão se comunicar. Porém, aqui nós sabemos que cada um tem a sua regra em específico. Por exemplo, para transferir, eu preciso saber que o meu saldo bancário de onde eu estou transferindo é maior do que o valor que eu quero transferir. A mesma regra é válida também para levantar o dinheiro. Porém, eu já não tenho essa regra para depositar. Então, aí entra também, novamente, a parte do encapsulamento. Isso são regras específicas daquela cápsula, vamos dizer assim, e não de todo aquele objeto. Então, essas regras são feitos os métodos que têm em si as regras,
e que, por fim, vão ali compor aquela classe que é o objeto. Então, é mesmo dessa forma. Então, aqui nós somente representamos aquela ação, o que queremos fazer. Para que no código, de fato, nós vamos parar e pensar assim, não, tudo bem, então como que eu faço? O que é preciso validar? Que já é uma outra fase, que seria, por exemplo, uma fase de teste, por exemplo, que você vai ali fazer o teste de aceitação, ou o teste de mesmo ali de desastre, que vai mesmo forçar aquele componente a falhar. Por exemplo, a comportar por algo que não seja o esperado, fazer um levantamento de um valor que você não tem. Então, o código deve mesmo validar isso, mas essa validação não vem do PO. O PO é só mesmo a representação. Vocês conseguiram... Ah, pronto, perfeito, consegui explicar. Então, agora, como a gente já tem essa representação, a gente vai passar agora para o código e eu vou terminar de fazer com vocês. Eu comecei a fazer somente as classes. Eu não fiz como que elas se comunicam, eu não fiz todos os atributos, para que possamos fazer juntos. Então, nós vamos agora implementar o que está aqui no diagrama e o que foi pedido aqui através de código. Então, aqui, para isso, eu criei um projeto em uma biblioteca de classes do .NET. Aqui eu estou utilizando o .NET 6 em C#, um aplicativo mesmo console, que é um aplicativo muito básico, porque nós vamos validar estas regras, nós vamos validar o que vamos fazer através de testes. Nós não vamos correr a aplicação em si, nós vamos ter os testes, que são aqueles comportamentos que desejamos. Por exemplo, a gente deve conseguir sacar, a gente deve depositar e a gente deve transferir. Então, para isso, a gente tem aquelas validações, que são as validações, por exemplo, que a Priscila disse. Então, nós vamos criar o código e depois nós vamos validar isso através dos testes. Então, o que já foi feito até então? Aqui, como vocês conseguem ver, eu criei somente as classes. Então, nós conseguimos ver aqui que eu tenho o meu serviço totalmente vazio, não tenho nada dentro. Eu tenho aqui a minha conta, que já tem, inclusive, a validação que a Priscila disse. Então, aqui eu já tenho aqui a validação. Eu tenho já um método de depósito, porém eu ainda não tenho o método de levantamento de dinheiro. A minha próxima classe, eu tenho aqui o cliente. O cliente, até então, ele não tinha nada, porém, dada a pergunta, eu fiz já a implementação do cliente, porém, ainda falta terminar. Como vocês conseguem ver aqui, eu não tenho nada relacionado ao cliente em si. Então, eu também tenho que terminar essa implementação do cliente. Cliente service nós já passamos. A conta, também eu tenho aqui, os atributos de conta já foram criados, e aqui nós vamos passar por eles, a dizer os modificadores de visibilidade, como vocês conseguem ver, eu já vou explicar também. E a pessoa propriamente dita, que é a classe abstrata pessoa. Então, vamos começar então agora a implementação disto, e vamos começar através da Account Handler, é a que eu penso que será mais utilizada aqui. Então, quais que são as funções daquela conta? E o que eu vejo aqui? O que é isso que está sendo representado aqui? Aqui eu consigo ver que é uma classe, ou seja, isso daqui está a dizer que é uma classe. Eu posso representar isso daqui. Isso pode ser um objeto. E o que esse objeto pode ser feito? E qual que é a visibilidade desse objeto? Esse objeto, ele tem uma visibilidade pública. E isso aqui, agora que eu vou explicar a vocês, é mais relacionado ao C#. O Java tem uma abordagem um pouco parecida para alguns níveis de visibilidade, porém a nomenclatura ela se altera um pouco. Então, para o C#, a visibilidade ela é dada da seguinte forma. Nós temos objetos públicos, que são acessíveis ao todo escopo da solução. Eu já vou explicar a vocês o que é uma solução e qual é a diferença do projeto. Eu tenho o escopo internal, que é acessível somente ao projeto que eu tenho. Então, ou seja,
Se eu crio um projeto carro e eu tenho ali a minha classe interna motor, eu só consigo acessar aquela classe dentro do projeto carro. Agora, se eu tenho um outro projeto que se chama autocarro, que também tem um motor, ele não vai conseguir referenciar, porque já é um outro projeto. Então, eu vou ter que criar de novo um outro motor, que pode ser que seja com as mesmas especificações, somente por conta do modificador de visibilidade. Porém, nem todos os objetos devem ser públicos, porque ali a gente viu que é o princípio do encapsulamento, que nem tudo deve ser acessível a todos. Então, vai da fase da modelagem ali, ver o que deve ser público, o que deve ser interno, o que deve ser privado, o que deve ser protegido, que são os próximos modificadores que vamos abordar. Então, eu tenho aqui o modificador, então, protected, que é acessível a quem herda, ou seja, aqui eu vou dar um exemplo, então, que é cliente herda pessoa. Então, somente o cliente consegue ver os atributos de pessoa, se os atributos estiverem como protected ou a classe estiver como protected. Aqui também é importante que a gente preste atenção que se uma classe tem uma visibilidade maior do que os atributos de dentro, a classe vai ser acessível, porém nem todos os atributos. Porém, de um outro lado, se a classe tem uma visibilidade menor do que a outra que está ali a utilizar, ela não vai conseguir ser referenciada, porque ela ali está a ser acessada seja por um outro projeto, seja por uma classe que não herda. Então, é necessário perceber ali, e isso também vai muito do dia a dia do uso, como que esses modificadores se comunicam. E, por fim, nós temos o private, que é acessível somente a atributos dentro da própria classe. Então, estes são os modificadores de visibilidade. Então, isso que é utilizado na grande maioria das vezes para herança, no caso de protected, herança, private e public para casos de encapsulamento. Então, aqui a gente tem private, public para encapsulamento. Internal, nem tanto, porque internal mesmo, a diferença é se ele é acessível dentro do projeto ou não. Então, eu vou dar para vocês um exemplo do internal, como vocês conseguem perceber a diferença disso. Aqui, como vocês conseguem ver, eu tenho dois projetos. Um projeto é o projeto do código em si, que é o projeto do sistema bancário, e eu tenho um outro projeto, que é um projeto de testes. É um projeto que vai testar este projeto aqui. Ou seja, dentro desse projeto, eu tenho a minha própria classe, que tem os seus atributos e assim por diante. Porém, eu quero acessar estas classes aqui. E essas classes aqui são de outro projeto. Ou seja, se eu crio, por exemplo, a minha classe cliente como uma classe interna, de dentro do meu projeto Bank System, eu consigo acessar normalmente, como vocês conseguem ver. Normalmente. Por quê? Eu estou a utilizar ainda o meu mesmo projeto, Bank System. Porém, do outro lado, como eu já estou aqui nas minhas classes de teste a utilizar uma classe que é referenciada de um outro projeto, e aqui, como a gente conseguiu ver, internal é somente acessível ao projeto, e tudo isso aqui que eu estou a dizer para vocês, a gente consegue ver também aqui, basta passar o rato em cima aqui, que já é dada também a explicação daquilo. Então, aqui eu tenho a minha classe interna, que se eu vier aqui, então, a minha classe de cliente, que seria client test, eu não consigo acessar. Aqui vocês conseguem ver que cliente é inacessível devido ao seu nível de proteção. Ou seja, aqui eu estou proteger o meu cliente para que ele não seja acessado fora daqui. Eu só quero que coisas dentro desse projeto Bank System acesse aquele cliente. Ou seja, eu não consigo fazer testes a não ser que esses testes sejam dentro daquele mesmo projeto. Então, este é o modificador de internal.
Um outro modificador que eu consigo explicar também aqui agora é o próprio modificador de classes abstratas. Então, aqui eu tenho aqui a minha classe pública, porque a minha classe ela é acessada de qualquer lugar, porém os atributos só podem ser acessados para quem herda. Ou seja, então aqui eu tenho, neste caso, eu tenho aqui, então, meus atributos vão passar a ser protected, porque eu quero que o meu nome seja acessado para quem herda. Ou seja, eu, a fazer essa alteração, eu estou a dizer que estes atributos são acessíveis somente para quem herda a pessoa. Ou seja, nada que está fora de cliente, que é quem herda a pessoa, consegue acessar. Então, eu não consigo diretamente referenciar uma pessoa e tentar chamar aquele atributo. Eu tenho primeiro que herdar o atributo, eu tenho que herdar aquela pessoa, aquela classe abstrata, para que então eu consiga acessar os objetos dela. Essa é a representação de um modificador protected. O mais padrão é o public, que é acessível a todo o projeto, a toda a solução, perdão. Somente ao projeto é o interno, que basicamente permite a modificação, a criação, o retorno daquele objeto, seja para qualquer lugar. Atributos privados, que utilizam a tag private, são atributos que só são acessíveis dentro da própria classe. E isso, a gente tem, por exemplo, um comportamento que é bom que a gente perceba, que é o comportamento de private set. O que eu estou a dizer aqui? Que, neste caso, eu posso retornar o meu account ID publicamente, porque ele tem um get do tipo público, porque meu atributo ele é público, porém, eu só consigo setar esse valor dentro da própria classe. Ou seja, eu não consigo alterar esse account ID de fora. Por exemplo, eu não consigo fazer aqui na minha account service test, por exemplo, vou aqui vou fazer uma nova conta. Vou fazer aqui uma nova conta, que vai ser uma conta, um saldo de 200 e um guide. Ou seja, aqui eu consigo fazer aqui meu account ID, eu só consigo fazer o get. Ou seja, eu não consigo fazer essa alteração, por exemplo, eu não consigo fazer guide. E o guide. Por quê? Porque aqui é a mesma coisa que é apresentada para os outros modificadores. Aqui ele está me dizer que ele não pode ser utilizado neste contexto, porque ele tem um set privado. Ou seja, o assessor de set, que é o que modifica aquele atributo, ele é inacessível, ele é privado. Mas eu posso retornar aquele valor. Ou seja, eu posso fazer, por exemplo, uma asserção aqui, que este valor não é nulo, porque eu consigo retornar aquele valor. Então, eu posso dizer aqui, not empty conta.get account ID. O que ele está a dizer? Aqui, como ele é um guide, eu tenho que converter o tipo dele. Aqui é uma verificação feita para tipo string, que são tipos de texto. E o guide é um próprio tipo em si. Ele é uma representação de um UUID, por exemplo. Então, para este caso, eu faço então um toString. E aqui eu tenho a representação. Ou seja, eu consigo retornar este valor, porém eu só consegui setar o meu account ID quando eu criei uma nova conta, que é aqui neste momento.
Só assim que eu conseguir setar o meu guide. Ou seja, aqui vocês conseguem ver o porquê, porque ele está a ser feito aqui dentro. Cadê minha conta? Eu tenho aqui dentro this.accountID, ou seja, é o meu objeto desta classe que vai receber um novo guide. Somente assim eu consigo fazer essa alteração. Somente dessa forma, de dentro da classe. Porém, se eu correr o teste aqui, vocês vão ver que este atributo aqui vai correr como esperado. Então, vou correr novamente todos os testes. E aqui eu espero que ele vai me dizer que tem um erro por conta do modificador. Exato. O cliente tem que voltar a ser público, porque eu estou a chamar eles de um outro projeto. Agora já vai correr. E aqui, se for ver, o teste correu corretamente. Teste aprovado. Ou seja, eu consigo acessar este valor publicamente, porém, eu não consigo modificar este valor. Como eu disse, o Account ID ele é algo que deve ser privado. Pelo menos privado para a alteração. Você pode expor esse valor para dentro do seu código, mas nunca publicamente diretamente para o usuário. Então, esse Account ID ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer uma transferência. Você pode transferir diretamente de endereços para endereços de conta. Então, desta forma, você pode retornar, porém nunca publicamente. Seria essa a diferenciação. Então, para isso, por exemplo, que a gente utilizaria um internal. Você pode utilizar essa conta dentro desse projeto, mas nunca pode pegar aquela conta para fora daquele projeto. Seria expor ao mundo. Até então, há alguma dúvida? Porque nós já estamos a chegar a 1 hora. E caso não tenha, eu vou continuar a explicação. Mesmo com mais 10 minutos para que possamos passar pelo restante. Então, tudo bem. Eu vou continuar então com essa explicação. Então, aqui eu vou fazer a implementação do código de fato daquilo a comentar pelo account. Então, a minha função transferir ela precisa do meu valor a ser transferido e de qual origem para qual destino. Aqui foi feita uma validação que é se o valor que eu tenho naquela conta é maior do que eu quero transferir, e se for, eu faço a transferência. Aqui é o mesmo para um depósito, e eu também vou fazer a mesma função para o levantamento do dinheiro. Aqui vocês conseguem ver que está tudo a ser público. E por que está a ser público? Por conta daquela explicação que eu acabei de dizer. Eu estou a acessar este objeto, estes métodos de um outro projeto. Então, eles não podem ser internos neste caso. Ou privados, ou protegidos, porque não são de uma classe abstrata, sim de uma classe concreta. Então, por isso, eles são públicos. Então, agora eu vou implementar eles, para que a gente não demore muito tempo e também não trave vocês por tanto tempo. Então, aqui a gente vai ter uma implementação de um outro método público. Por que float? Porque float é um número com ponto flutuante. E dinheiro a gente trata cêntimos. Nunca, por exemplo, 12 euros. Pode ser 12 euros e 50 cêntimos. Então, por isso, o float. Então, aqui eu tenho a função de levantamento, que é o quanto que eu quero levantar e de qual conta que eu quero levantar. Para o levantamento, eu tenho que ter uma validação, que é se... aqui faltou especificar aqui a conta. Se a minha conta tiver um saldo menor do que eu quero, se ela tiver um saldo maior do que eu quero levantar, então eu vou fazer o meu levantamento. Se não, eu só retorno aqui a minha conta. Ou seja, eu só vou conseguir fazer o levantamento se o meu valor da conta for maior do que aquilo que eu quero levantar. E, de toda forma, eu quero que ele me retorne o saldo da minha conta. Ou seja, se o meu valor for menor, ele só vai me retornar o saldo, não vai modificar nada.
Aqui, para o depósito, não precisa de fazer essa validação, porque depósito é sempre um acréscimo. E a validação também será a mesma para a transferência. Ou seja, se a minha origem tiver um saldo maior do que aquilo que eu quero transferir, aí sim eu faço a transferência. Caso contrário, eu também só retorno o valor. Então aqui nós já temos as funções da conta. E para implementar isso, agora a gente precisa ter um cliente. Então a gente agora já implementou pessoa, que é uma classe abstrata, porque o que eu quero dizer, o que é uma pessoa, mas eu não quero criar novas pessoas, eu quero criar clientes. Então aqui eu estou dizendo o que é uma pessoa e o que essa pessoa tem de ter. Feito isso, agora eu só preciso de me preocupar com aquela classe que é o cliente. Ou seja, eu só preciso agora me preocupar com os atributos de cliente. Porque tudo de pessoa já foi abstraído para o objeto pessoa. Já está tudo lá. Então, eu não preciso de preocupar com isso mais. Então, agora, o que um cliente deve ter? Então, um cliente, ele deve ter, para além, o seu número de cliente. Então, aqui eu vou ter um ID. Esse privado. Eu vou ter uma lista de conta, que serão as contas daquele cliente. O restante todo já está a vir aqui por padrão da classe mãe, que é a classe pessoa. Então agora aqui, como o ID é um campo privado, ou seja, aquele campo que a gente não deve expor, a gente vai fazer essa busca tudo através do NIF, que é um campo sim público. Então, para isso, eu preciso então de criar uma nova lista de conta, ou seja, toda vez que eu crio um cliente tem uma conta. Então, para isso, eu criei uma nova lista de conta. E eu também vou fazer um ID para aquele cliente. Esse ID, na verdade, ele vai ser um guide. Vai receber um novo ID. Ou seja, agora que então eu tenho o que é preciso para que eu possa criar no cliente. Então eu tenho aqui o meu nome, recebe nome. Meu nome do cliente recebe o nome passado como parâmetro. A data de nascimento recebe também a data de nascimento que lhe foi passada. E aqui o NIF recebe o NIF também que lhe foi passado. Então aqui, como vocês conseguem ver, eu tenho o que é preciso para compor uma pessoa, e aqui eu tenho o que é preciso para compor um cliente. Um cliente possui uma conta. E quais são os atributos daquela conta? Número de conta, saldo e quem que é o dono daquela conta. Ou seja, é o owner ID, que pode ser também um account ID. Client ID, na verdade. Que seria o meu client ID. A representação é a mesma. E aqui, como vocês conseguem ver, eu só posso alterar isso quando eu crio uma nova conta. Ou seja, esses campos eles nunca vão ser alterados. Um ID nunca se altera. É sempre aquela mesma referência. Ou seja, aquela conta sempre vai ter aquele número de conta. Aquele cliente sempre vai ter aquele número de cliente. Então, ele só pode ser acessado ou alterado quando eu crio uma nova conta ou quando eu crio um novo cliente. Fora isso, eu só posso retornar. Eu não posso alterar. Então, por isso, eles têm um set privado, porque eles só podem ser atribuídos valores aqui dentro, desta forma. Então, eu tenho já feito a minha conta, com o seu número de conta, com o seu saldo, com o seu client ID. Então, eu também tenho já o meu cliente, com o seu ID de cliente e as suas contas relacionadas. E eu também tenho agora a minha account handler com as operações de conta. E eu tenho também o meu client service com as minhas operações
de cliente que eu vou criar agora. Ou seja, client service, vamos fazer primeiro a implementação das contas, porque são as implementações mais válidas para o PO. Client service basicamente é o que está a ser feito aqui já dos meus testes. Ele basicamente só tem de criar um novo cliente, porque o restante todo é feito através da conta. Até então, alguma dúvida? Eu imagino. Vou estender mais 5 minutos para a gente criar os testes. Alguma dúvida até então? Imagino que não. Perfeito. Então, agora, vamos criar, então, as funções na conta e validar se aquilo está mesmo, de fato, como deve ser. Aqui, então, eu tenho alguns componentes que eu já adiantei, então, esses componentes só são acessíveis de dentro dessa classe, então eles são privados. E aqui, vou fazer este outro aqui, que vai ser a minha conta 2. Perfeito. Por que que eu estou a definir eles aqui dentro? Porque se eu defino aqui dentro do meu método, ele só é acessível dentro do meu método. É novamente aquele conceito de encapsulamento. Ele só está acessível dentro deste escopo. Por isso que eu defini ele aqui fora, porque ele está definido aqui fora, porém o seu valor é atribuído aqui dentro. Mas eu consigo acessar estes atributos, estes objetos, este atributo test account de qualquer lugar dessa classe. É por isso. Ou seja, aqui eu devo conseguir sacar. Então, basicamente, é o seguinte. Então, você fazer um novo account handler. Aqui meu account handler, que é quem eu quero testar. E aqui embaixo também eu vou definir esta handler. Perfeito. Então, aqui agora, eu vou fazer a implementação deste. Eu vou colocar aqui ao lado, para que possamos ver junto como que fica a implementação. Eu tenho, então, o meu primeiro teste, que é criar uma conta. Então, eu devo conseguir criar uma conta. Então, o meu handler tem que conseguir criar uma conta, ou seja, então eu tenho que ter aqui um public. Conta. New account. Professor, travou aí a tela aí, professor. Não percebi? Travou a tela aí. A gente não está conseguindo ver sua tela, não. Não percebi. Poderia repetir? Travou na imagem do Teams. Tá travado o ecrã? Sim, sim, está. Eu vou compartilhar novamente, só um instante. Consegue ver agora? Não, ainda não. Ainda não. Agora consegue? Não. Não será na partilha? Nada ainda? Peraí. Pra mim tá preta a tela. Deixa eu desligar o meu vídeo e ver se melhora. Porque tá compartilhando a mesma tela toda. Já consegue?
Nada. Ainda não. Não. Um instante. Zerar aqui o meu roteador. Ainda está preto? Ainda. Está. Agora Voltou. já está. Já está. Ah, pronto, perfeito. Então eu vou terminar os testes, porque pronto, parece que minha internet está oscilar. E também nós já passamos aqui 15 minutos. Então vamos aqui validar a lógica que foi feita aqui para esses testes, para essas funções da minha conta. Ou seja, então o que deve ser feito para eu conseguir sacar, levantar aquele dinheiro? Então eu tenho que basicamente fazer teste account, e isso eu posso escolher qualquer uma. Na verdade é tested handler, pop. Levantar, e eu passo quanto que eu quero levantar. Eu quero levantar 50 euros da minha conta 1. E a minha validação, como eu tenho ali o retorno, que é o retorno da minha conta, este retorno, ele deve ser, então aqui eu vou criar uma variável float, que é return value, que é o valor retornado, e esse valor eu vou validar ele, ou seja, ele tem que ser meu return value tem que ser então 200 menos 50, ou seja, tem que ser 150. Dessa forma eu consigo validar que ele conseguiu levantar o dinheiro. Eu vou implementar todos os testes e correr todos em conjunto para que possamos ver junto. E eu explico a vocês, mas imagino que não tenha tanto mistério assim. É basicamente fazer a chamada daquele método que a gente fez, que é o que está representado aqui, e validar a regra, que é, neste caso, 150 seja o retorno, que é o meu saldo bancário após eu levantar 50 euros. O mesmo será também para o depósito, porém o contrário. Return value. Tested handler. Ponto. Eu vou depositar 50, então eu tenho aqui que meu saldo deve ser 250 para este valor aqui. E a minha transferência deve ser da seguinte forma. A minha transferência, aqui eu tenho que validar a seguinte coisa. Aqui eu tenho que validar tanto a minha origem quanto o destino. Ou seja, aqui eu vou fazer, então, a minha operação. Transfer. Eu quero transferir 100 euros da minha conta 1 para a minha conta 2. Como que eu valido estes atributos? Eu posso validar diretamente pelo objeto. O objeto está a ser passado aqui, e como vocês lembram, o meu valor ele é acessado de fora. Então eu consigo pegar o objeto diretamente aqui do meu tested account e pegar o valor que é o saldo bancário daquele momento da minha conta. Porque o meu saldo bancário, como vocês se lembram, ele é público. Ou seja, eu consigo chamar o meu saldo bancário e testar ele. Então aqui eu tenho que testar que a minha conta 1 teve, então, se eu transferir 100 da minha conta 1 que tinha 200, agora então devo ter 100 tested account 1 ponto
amount. E eu tenho aqui, se a minha outra era 300, eu tenho então aqui 400 com a minha tested account, 2.amount. Dessa forma eu consigo validar que fez a transferência, o depósito, o levantamento e conseguir criar também uma nova conta. Então aqui eu consigo validar essa classe aqui, que ela está ali a se comportar como se deve, tá ali fazer as operações com o meu objeto conta e os seus atributos compostos ali, que estão dentro daquela conta, como deve ser. Eu vou correr o teste. E vamos ver o resultado. Como vocês conseguem ver, aqui os testes correram com sucesso, ou seja, aqui a gente consegue ver. E até se eu fizer, se eu depurar aqui este teste, um instante. Eu depurar, por exemplo, este teste aqui, que seria um teste de transferência, eu consigo ver aqui o que é validado, quais que são as operações dentro deste teste. Deixa eu continuar. Então aqui eu tenho show transfer e eu vou depurar esse teste. Aqui a gente consegue ver a minha conta que foi informada, o valor da conta, o valor da minha conta de destino, o valor da minha conta de destino e toda a operação. A gente consegue ver aqui que o saldo é maior, então ele conseguiu fazer toda a transferência e por isso as contas foram atualizadas, como vocês conseguem ver aqui.